Olá, amigos, muito bem-vindos aqui a esse programa Cada Lar, uma Igreja. Grandes orações da Palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia, ela é um motivo de inspiração para nós, né? Toda vez que a gente busca ali inspiração para a vida, a gente encontra. Deus é bom demais com a gente. Eu quero que você hoje aproveite esses momentos. Vamos iniciar cantando aqui o hino Vinde às Águas. Deleite-se nesse hino que a gente vai cantar agora. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Vamos orar então? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela alegria que o Senhor nos concede de estarmos buscando, mesmo que através, Senhor, aí desses recursos de mídia, estarmos unidos, Pai, nesse momento. Queremos te agradecer por essa oportunidade e temos a certeza que estamos nesse momento diante do teu trono de graça.
Por isso, Pai, suplicamos a Tua presença entre nós. Pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam percebidas por cada um dos Teus filhos que estão nesse momento assistindo a essa programação. Livra-nos do mal, afasta-nos do pecado, perdoa as nossas faltas. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, não porque mereçamos, mas porque confiamos em nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Amém, Pai. Nesse momento eu quero convidar vocês a estudarmos um texto da Bíblia que não é uma oração, mas que fala, sem dúvida alguma, daqueles que se aproximam de Jesus buscando uma graça e uma bênção. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus ensina para a gente que a oração não pode ser alguma coisa mecânica. A oração, ela tem que ser, como diz o caminho a Cristo, o abrir o coração a Deus como a um amigo. E é de oração e de amigos que a gente vai estar falando agora nesse momento, ao lermos o texto de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 1. Vamos ler. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, perdoados estão os teus pecados. Ora, é extraordinária a história. É muito interessante aqui que os amigos desse paralítico decidissem levá-lo a Jesus. Eles já provavelmente teriam ouvido de Jesus e dos milagres que ele tinha o poder para realizar. E eles imaginaram que talvez pudessem ajudar mais efetivamente esse homem e proporcionar a ele uma vida mais digna. Talvez todos os recursos que eles tivessem já teriam sido envolvidos em beneficiar a vida desse homem. No entanto, eles não conseguiam fazer mais do que saciar sua fome ou sede, porque, afinal de contas, o que é que eles podiam fazer diante de uma enfermidade como essa, com tantas limitações da época? Talvez uma muleta, talvez uma cadeira de rodas, mas muito pouco pudesse ser feito pelos amigos para que esse homem voltasse a andar. Essa era a grande ambição que eles tinham, era a grande necessidade que eles viam nesse paralítico. Eles tomaram a decisão de levá-lo a Jesus. E talvez tenham tido muita dificuldade para isso, porque onde Jesus estava, certamente havia muitas pessoas ao redor. Para levar um homem assim até que Jesus pudesse vê-lo, certamente envolveu uma disposição tremenda de enfrentar a multidão, de passar por várias coisas, mas eles o fizeram porque acreditaram que era a coisa mais importante a fazer e o que verdadeiramente traria benefícios ao paralítico. Isso é que é amigo, hein? Amigo é assim. Amigo são aqueles que te levam a estar mais perto de Jesus. São aqueles que te colocam diante do trono de Cristo ali, intercedendo por você. Esses são os verdadeiros amigos. Se você está passando por alguma dificuldade, olha, seria muito bom que seus amigos intercedessem por você diante de Cristo. Ou tivessem essa disposição, não é, de levar você até Cristo. Mesmo você. Certamente você tem pessoas que você conhece e que têm limitações, têm dificuldades. Talvez você não possa sanar todas essas dificuldades. Talvez você tenha tentado ajudar essas pessoas. Talvez você tenha conseguido até algum êxito em alguns momentos. Talvez você tenha conseguido levar uma cesta básica. Talvez já venha fazendo isso há muito tempo. Mas pode ser que você não tenha conseguido resolver o verdadeiro problema que essa pessoa tem. Esses homens aqui levaram o paralítico a Jesus. Faça isso também. Leve seus amigos a Jesus. E certamente Jesus vai revelar para essa pessoa e para você qual a real necessidade que a pessoa tem, que você tem. Deus é especialista em fazer isso. Deus é especialista em fazer com que a gente enxergue aquilo que a gente normalmente não vê.
Às vezes, com a dificuldade que temos, a gente fica tão preocupado que acaba se esquecendo de algumas coisas que são mais importantes do que aquilo que a gente está vendo. Jesus, então, abre os olhos e proporciona para a gente enxergar aquilo que a gente não vê. No caso desse paralítico, Jesus não diz para ele, no primeiro momento, levanta-te e anda. Jesus dá a ele exatamente o que ele necessita. Jesus dá a ele o perdão pelos pecados. Talvez os amigos não soubessem, mas no coração daquele homem podia estar uma amargura tremenda, uma tristeza, uma angústia por falta do perdão, pelo peso da culpa nos ombros. E o que Jesus faz é aliviá-lo imediatamente. Amigos, irmãos, acontece o seguinte, nós temos uma infinidade de dificuldades impostas a nós pelo mundo de pecado em que a gente vive. Dificilmente a gente consegue resolver todas. Temos muitas coisas que a gente não tem como solucionar na vida. Tem pessoas que estão passando por dificuldades muito grandes, a gente admite que isso é difícil de passar. Pessoas que têm problemas de saúde que são mesmo muito complicados, limitações tremendas que impedem a pessoa de realizar os seus sonhos, de fazer grandes coisas. Mas veja só, nesse mundo de pecado em que a gente vive, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Todos nós, no momento, podemos estar vivendo muito bem e, de repente, vem uma doença que destrói completamente os planos que a gente tem. Veja aí o que está acontecendo agora com o Covid-19, não é? A gente está em casa. Era uma correria frenética, todo mundo para lá e para cá, correndo atrás das coisas. Nesse momento, o que está acontecendo com a gente? Todo mundo dentro de casa. As dificuldades chegaram e a gente não pôde fazer nada. A gente tem que se adequar à situação. Não é assim? Pois é. Podemos, nesse momento, às vezes passando por uma enfermidade, a gente pode ser curado, mas daqui a pouco, quem é que garante que não vamos estar doentes novamente? No mundo de pecado em que a gente vive, até Jesus sofreu. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a realidade. E porque ele venceu, a gente pode vencer também, com o poder que ele nos outorga. A gente pode, sim, buscar a Jesus, colocar nas mãos dele as nossas ansiedades, e ele pode saciar a nossa sede, a nossa fome, a nossa necessidade. Deus pode dar aquilo que nós precisamos. Muitas vezes a gente quer coisas, né? Mas Jesus se preocupa não com o que a gente quer, ele se preocupa com o que a gente precisa, e muitas vezes ele sana essas nossas necessidades da forma como ele considera o melhor para cada um de nós. Jesus deu àquele paralítico a solução para a vida dele. Foi o perdão pelos pecados. Você percebe aqui pelo texto que ele não reclamou do que recebeu. Ele não ficou chateado, ele não contestou o que Jesus disse. Mas aparentemente, ele ficou satisfeito em ter o perdão pelos pecados, porque ele percebe que realmente era isso que ele precisava. Tem muita gente que sabe disso. Tem muita gente que sabe que, tendo perdão pelos pecados, a gente pode enfrentar qualquer outra coisa. Quando a gente tem a certeza da salvação, o desemprego, ele não é tão difícil de enfrentar. A perseguição também não é difícil de enfrentar. Muitos fizeram isso no passado. Pessoas enfrentaram até mesmo a morte, porque confiavam na salvação que Cristo proporciona. Por isso, amigo, Jesus, ele pode aliviar o seu sofrimento, te dando forças para enfrentá-lo com a certeza da salvação. Esse paralítico recebeu aqui o perdão. Mas você percebe pelo texto que mais algumas coisas acontecem. Ele está rodeado de pessoas que não creem em Cristo. Pessoas que estão ali naquele momento só para contestar. E como Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, os escribas e fariseus, eles logo se movimentaram. No verso 3 diz aqui, alguns escribas diziam consigo, esse blasfema. A blasfêmia
ela era considerado como blasfêmia quando a pessoa dizia que perdoava pecados. Afinal de contas, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Ora, Jesus é Deus. Jesus é aquele que deu a vida pelo pecador, é aquele que assume a culpa, é aquele que assume o passado de culpa do pecador e permite que ele possa construir um futuro diferente, livre do peso da culpa sobre os seus ombros. Jesus pode perdoar. E ele então efetua esse perdão com autoridade. Mas os escribas e fariseus, eles contestam essa declaração de Jesus, dizendo que era blasfêmia. Mas Jesus, com misericórdia, ele conversa com eles. No verso 4 ele diz, conhecendo-lhes o coração, Jesus disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu digo então, paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, ele partiu para a sua casa. E vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Percebeu? Jesus agora usou o paralítico e a sua aparente limitação como um instrumento para alcançar o coração daqueles que estavam ao redor. E é assim que acontece com a gente também. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, todo aquele que tem a certeza do perdão pelos seus pecados, se torna um instrumento nas mãos do Senhor para salvar a outros. O paralítico recebeu a cura, mas não porque essa fosse a coisa mais importante para a vida dele. Ele recebeu a cura porque ele se torna agora um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar o coração de outros. É importante, irmãos, que a gente seja levado a Jesus. É importante que a gente leve a Jesus as pessoas que a gente conhece e que têm limitações e dificuldades. É importante que a gente dê a eles a oportunidade e que a gente tenha a oportunidade de reconhecer a nossa maior necessidade e ter em Jesus o nosso Salvador. A oração é abrir o coração a Deus como a um amigo, e não há amigo maior do que Jesus para a vida da gente, que nos proporciona a certeza da salvação e a bênção de poder ser usado como instrumento em suas mãos para beneficiar a vida dos outros que estão ao nosso redor. Deus tem um plano para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas que nós pudermos levá-las a Ele nesse momento. Lembre-se, Jesus é o nosso Salvador. Há pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de realizar um encontro de casais numa de minhas igrejas. E nessa igreja, onde os recursos eram poucos, nós conseguimos tudo o que era necessário para poder realizar esse encontro de casais. Conseguimos gratuitamente o local, conseguimos também o transporte, a alimentação. Quer dizer, tudo aquilo que precisava, que envolvia custos, nós conseguimos gratuitamente. E aí convidamos os casais a participarem desse encontro de casal. Ora, tivemos dificuldade em conseguir um bom número. Infelizmente, as pessoas, não sei, mesmo de graça, têm dificuldade em priorizar aquilo que é a coisa mais importante para a vida delas. Esse encontro de casais seria algo assim muito importante, que poderia trazer realmente benefícios imensos para os lares, para as famílias e proporcionar, sabe, que eles estivessem ali na presença de Jesus e colocassem diante dele suas ansiedades, seus problemas, mas certamente poderiam ver ali qual seria a sua maior necessidade e Jesus poderia saná-la. Mas fizemos tudo direitinho e os casais que realmente foram muito abençoados. Tivemos ali cerca de 50 casais. Palestrantes vieram e trouxeram ali palestras importantes, tudo foi muito bem feito. No entanto, quando o domingo à tarde seria o momento da apoteose do encontro,
aquele momento que seria significativo para deixar na mente e no coração gravada a verdade de que eles precisariam de Cristo para que os seus lares fossem realmente felizes. Nós estávamos empenhados em que isso acontecesse, mas logo cedo pela manhã no domingo recebemos a ligação de uma pessoa que dizia: pastor, a nossa irmãzinha aqui, já idosa da igreja, ela tem câncer, é paciente terminal e ela está morrendo e exige que o senhor esteja lá com ela nesse momento. E, claro, isso comove a gente, esse momento é um momento difícil e a gente tem que dar toda a atenção. Mas eu tinha 50 famílias ali que precisavam também da nossa atenção e a gente precisava terminar aquilo. E eu, orando naquele momento, pedi: Senhor, o que é que eu faço agora? E me veio um pensamento de que essa pessoa, ela estava com a vida nas mãos do Senhor Jesus. E se tivesse algo que eu pudesse fazer, que fizesse diferença na salvação dela, então Deus iria manter a vida até que eu pudesse voltar. Eu terminei o programa às 2h da tarde do domingo. E então voltei para a igreja e infelizmente acabei chegando um pouco tarde. O carro veio quebrando o caminho inteiro. Mas quando cheguei na casa da irmã, eu pude encontrar toda a família ali reunida, aguardando o momento em que ela deixaria de viver. E eu me sentei ao lado dela, pedi licença para a família, me sentei ao lado dela e disse: irmã, a senhora me chamou aqui e eu gostaria de saber qual o motivo. A senhora precisa de alguma coisa? Está faltando alguma coisa para a senhora? Ela disse: não, pastor, eu estou bem, está tudo certo, eu estou consciente da minha situação, eu sei que eu estou morrendo, mas eu queria que o senhor estivesse aqui comigo. Falei: tem alguma coisa que eu possa fazer pela senhora? Ela disse: tem, pastor, o senhor pode cantar para mim. Falei: irmã, tem certeza do que a senhora está pedindo? Afinal, né, eu não sou aquele cantor. Ela disse: não, canta para mim o hino Bem Junto a Cristo. E eu cantei esse hino para ela. E no momento que eu terminei de cantar, eu disse para ela: e agora, irmã, a senhora precisa de mais alguma coisa? Ela disse: pastor, faz uma oração. E eu então segurei a mão dela e comecei a orar. E disse ali: querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor deu a essa tua filhinha de ter descoberto logo cedo na vida que Jesus era o Salvador dela. Muito obrigado por ela ter constituído família, por ela ter tido a condição de poder educar os filhos na tua igreja. Obrigado por cada um dos departamentos dos quais ela fez parte. Obrigado por cada um dos momentos em que ela foi útil nessa igreja e pôde ser uma inspiração para a vida de tanta gente. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado por ela, pelo teu cuidado pela família, pelo lar. Mas agora que ela passa por essa situação, nós queremos pedir que o Senhor a tranquilize com a certeza da salvação e que dê, Senhor Deus, a tua bênção e a certeza dessa bênção para ela. Que ela possa, Senhor Deus, descansar nos teus braços de amor, na certeza de que o Senhor está com ela. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. No momento em que eu abri os meus olhos, ela não abriu os dela. E quando eu percebi, ela já havia falecido ali durante a oração. Eu me levantei, fui tranquilo até a porta, chamei a família e disse: família, a mamãe já dorme e amanhã então vamos fazer os preparativos para que a gente possa sepultá-la. Foi um momento difícil, é verdade, mas foi um momento tranquilo, a família toda tranquila, todas as pessoas assim numa serenidade tremenda, sem desespero, sem angústia, sem ansiedades. Prepararam tudo direitinho. No dia seguinte tivemos ali a cerimônia fúnebre, onde falamos da ressurreição em Cristo Jesus e de que em breve essa mãe, essa avó, essa irmã da igreja vai poder ver os seus queridos novamente. É isso, irmãos. A coisa mais importante para a vida da gente
é a certeza da salvação. Não tem nenhum pedido que a gente possa fazer para Cristo do que a certeza do perdão pelos pecados. Foi isso que o paralítico teve. E é isso que a gente tem que ter também. E é isso que a gente pode proporcionar para outros ao levar essas pessoas aos pés de Jesus através da oração, através da nossa influência, através do nosso serviço. Que Deus te abençoe e te ajude a viver uma vida feliz na certeza do perdão pelos pecados. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela certeza que temos de que o Senhor está conosco, de que a tua bênção repousa sobre os teus filhos, de que o perdão pelos pecados é uma realidade e de que podemos construir um futuro diferente com a certeza da salvação. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos teus filhinhos que nesse momento ouve essa mensagem. Nós temos pessoas que estão passando por situação difícil, Pai. Esse Covid-19 tem feito suas vítimas de várias maneiras. Alguns afetando diretamente a saúde, outros, Senhor, afetando o trabalho, afetando o modo de sustento. Mas queremos colocar tudo em tuas mãos. O Senhor sabe de todas as coisas, conhece as nossas aflições. Sabemos que o Senhor quer o melhor por cada um de nós. Sabemos que o Senhor nos ama e que de maneira nenhuma o Senhor permitiria que qualquer dificuldade nos viesse, que de alguma forma não viesse a contribuir, Senhor, com o nosso bem eterno. Por isso, mais uma vez, depositamos em tuas mãos a nossa confiança e pedimos apenas que conforte o nosso coração naquilo que não podemos ter. Olha por cada um de nós, livra-nos do mal, afasta-nos do pecado. Dá-nos, Senhor, a tua bênção, não porque mereçamos, mas porque confiamos em nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Muito bem, agora é a hora que a gente se reúne em oração. Vamos estar então unidos dessa forma, cada um em sua casa, mas orando uns pelos outros e pedindo a bênção de Deus para nossos lares, nossas famílias e para as necessidades que a gente vê de cada um desses amigos e familiares, mas sobretudo pedindo a Deus a oportunidade de cada um veja ali a sua real necessidade, ter Jesus como o primeiro e o mais importante em suas vidas.